Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia aqui na capital e também no interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba e Plácido de Castro, onde o nosso sinal chega diretamente pelo Canal 8, SBT, e nos demais municípios, onde você nos prestigia pela NET HD TV, Canal 15, TV fechada, ou pela Rede Mundial de Computadores, a internet, através do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Nós temos aqui o apoio da Purifique, o melhor da água alcalina para você, verdadeiramente mineralizada, purificada e magnetizada. Também da Newmag, né? A Newmag representa aqui no Acre os colchões Confortmag, colchões magnéticos, colchões, travesseiros, almofadas, cadeiras, né? Isso mesmo. Ainda bem que os nossos parceiros aqui todos primam pelo bem-estar, pela saúde, né? Para que você viva realmente com paz, com alegria e com muita disposição. O nosso outro parceiro, claro, é o Grupo Araújo, Araújo Supermercados e também o Araújo Mix, ok? Tenho o prazer de conversar agora com o Juscelino Araújo. Ele integra também a equipe da Secretaria de Direitos Humanos, mas especificamente hoje vai falar como secretário executivo do Conselho Estadual dos Direitos Humanos. Seja bem-vindo, Juscelino. Tudo bem? Tudo bem, Luiz. Boa noite. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Prazer nosso receber. Fazia algum tempo que a gente não conversava aqui. Faz tempo. A gente se conhece há algum tempo, né? Antes mesmo da promulgação da Constituição Municipal, ou seja, a lei orgânica. Quando você foi um dos candidatos em 88. Legal. Faz algum tempo. Faz algum tempo já. Naquela época, a Frente Popular elegeu apenas Marina Silva. Marina Silva. Mas ela fez a diferença lá na Câmara. Fez. Aliás, sem menosprezar os demais vereadores, mas naquela época, Marina Silva, o saudoso Emilson Brasil, Regina Lino, Nabir Rabisteni e Almir Ancar, esse quinteto fez a diferença. Eles eram bons parlamentares. Bons parlamentares, muito bons mesmo, né? Claro, opiniões diferentes, tendências diferentes, ideologias diferentes, mas em muitos momentos eles se uniam para fazer o bem para a nossa cidade. É a democracia, né? Democracia, a democracia exige isso, né? Pensamentos divergentes, porém todos num objetivo comum que é o do bem para todos. É verdade. E ainda hoje a gente está aí. Né? A Constituição praticamente não foi mudada do município. Né? É verdade. Muita coisa passou, mas eles tinham uma visão futurística. Né? Juscelino, afinal de contas, nos últimos dias, um outdoor espalhado aí, aliás, alguns outdoors espalhados aí pela cidade, movimentou e muito, esquentou o clima nas redes sociais. Um outdoor que defende o regime militar, inclusive alguns coronéis que foram acusados como torturadores, enfim. E aí começou a guerra na web. Como é que o Conselho se posiciona sobre isso? E também a própria Secretaria. Eu sei que você pode até não querer falar hoje pela Secretaria, mais sobre o Conselho, mas está aí, ó. Esse outdoor aí, ó. Lutamos contra terroristas com a Dilma para salvar o Brasil do comunismo. Apenas cumprir minha missão. E aí o coronel brilhante Ustra. Muniz, essa situação, aliás, quando nós iniciamos aqui a nossa conversa, nós falamos de democracia, né? Então, assim, o Brasil, ele é um país que teve muito pouco tempo, aliás, pouco tempo, de vivenciar a democracia de fato, né? Então, nós passamos por diversos períodos de ditadura, de regime de exceção, etc. E aí tem pessoas que são saudosas por esse período ainda, né, que a pessoa acha que tem que ser com a truculência, tem que ser com a bárbara, tem que ser com a violência exacerbada que vão resolver os problemas. E não é assim. Então, o que está acontecendo é que nessa onda que está acontecendo no mundo todo, sobre a questão do avanço do preconceito, né, do reacionarismo no mundo, né, as ações reacionárias, preconceituosas, essa onda liderada por Trump nos Estados Unidos, agora na Alemanha, os nazistas elegeram parlamentares no parlamento alemão. Então, essa onda reacionária no mundo, ele chega aqui no Brasil de uma forma muito forte, principalmente a partir, né, da destituição, o pessoal chama de golpe, né, institucional, da destituição da presidente. Então, esses grupos reacionários que apoiaram, né, o presidente atual Temer, né, todo esse grupo
principalmente um grupo muito reacionário, liderado pelo MBL, pelo outros aí forte reacionários nessa onda. Então eles agora se arvoraram, estão se arvorando o direito de defender crime e criminosos, né? Porque a tortura foi um ato praticado no regime militar de, né, fazer uma ação violenta. A pessoa estava presa, sem ter nenhuma possibilidade de você se defender, você ainda era violentado diariamente com torturas violentas, né? Como poderíamos dizer, eles arrancavam as unhas das pessoas com alicate, eles colocavam fio elétrico, né, no ânus, na vagina, no pênis das pessoas, né? Eles faziam todo tipo de truculência para que as pessoas denunciassem os seus amigos, né, as pessoas que eram contrários ao regime. As mulheres, esse coronel que está sendo agora aí colocado como um ilustre cidadão de bem, ele pegava e colocava ratos na vagina das mulheres, para que elas pudessem falar, dizer o que eles queriam que elas fizessem. Então, é um ato assim, desumano, um ato que a gente às vezes falta palavra de dizer, quando as pessoas tomam essa atitude de pegar e vangloriar, botar como se um cidadão desse, que estava investido, né, do Estado, que ele era coronel do Exército, nessa função de ser um agente público, um agente do Estado, cometendo essas arbitrariedades, essas atrocidades contra indivíduos que estavam presos, né, que era apenas contrário ao regime que estava no período. É lamentável tudo isso. Agora, a gente percebe assim, pelos comentários nas redes sociais, e Rio Branco é uma cidade ainda relativamente pequena, pois é, quase todo mundo se conhece, e sabe o posicionamento, mais ou menos. Eu vejo que tem gente da direita pensando diferente em relação a isso aí, que não concorda com isso aí. Como eu vejo alguns posicionamentos já aqui, gente que era de esquerda, mas um pouco diferente do que pensavam num passado recente, ou seja, estamos numa fase de mudança, não sei de evolução, mas de mudança de comportamento, de pensamento inclusive. Agora, essas coisas assim, elas unem boa parte da própria direita contra isso aí. Porque tem assim, nós da área de direitos humanos, tanto o Estado como a sociedade civil, nós defendemos a dignidade das pessoas, né? Nós defendemos a dignidade, a liberdade, a solidariedade, né, e a vida. E as pessoas que são contrários a essa nossa postura, então eles nos acusam de defender bandido, dessas coisas todas, mas inclusive esse processo de dizer que direitos humanos defende bandido, foi exatamente criado no regime militar, que eram as pessoas que nos estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, as igrejas que tinham as suas comissões de direitos humanos, que acolhiam essas pessoas que estavam fugindo da perseguição dos militares, os militares diziam que estavam defendendo bandido. Mas nós defendemos apenas o direito à vida, à liberdade, à dignidade, né? Porque isso é o que faz a pessoa viver bem. E aí a questão do direito você se manifestar. Você se manifestar é um direito elementar de todo cidadão. Agora, você não pode fazer apologia ao crime. Então, o que esse cidadão, esse indivíduo que era vestido de militar, defensor do Estado, fazia contra os cidadãos presos naquele período era crime. E a Constituição brasileira ela é muito clara. Tortura é crime e é um crime inafiançável. Então, a pessoa que faz apologia hoje ao Ustra e a esses atos criminosos que ele cometia, também está cometendo um crime de apologia ao crime que é de tortura. Então, é isso que nós estamos contrários. Nós pedimos que o Ministério Público Estadual e Federal se posicione, investigue quem são essas pessoas, porque elas estão violando, né, a lei maior que é a Constituição e estão afrontando a sociedade acriana, que é uma sociedade solidária, pacata, pessoas que querem o bem, que querem que a cidade, as pessoas vivam em harmonia e não se degladiando e Claro. aumentando a violência cada vez mais. Celino, a Secretaria de Direitos Humanos, ela é relativamente nova ainda, né? Ela foi criada em 2007. 2007. Estamos a completar 10 anos. 10 anos, exato. De lá para cá,
assim, os seus feitos, as suas realizações realmente justificam a sua criação? Sim. A Secretaria de Direitos Humanos, como nós sempre dizendo, ela é a secretaria mais importante que tem no governo. Por quê? Porque ela atende o quê? Pessoa, gente, ser humano. Então, às vezes, nós trabalhamos com o subconsciente das pessoas. Então, nós fazemos um trabalho vinculado desde a criança, adolescente, ao idoso. Então, nós temos lá na Secretaria 11 setores organizados que trabalham efetivamente na promoção e defesa do direito da criança e adolescente, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, dos negros, né? Nós temos um setor que tira registro de civis, de pessoas que chamamos subregistro civil, pessoas em todo o Acre, nós temos um grande índice de pessoas que não têm o registro civil, que é o primeiro documento da pessoa, então nós fazemos isso, nós acompanhamos diversas atividades, nós temos um comitê de enfrentamento à tortura, inclusive o presidente é o Nicásio, que ele também é um ouvidor da segurança pública. Então nós temos diversas ações, por exemplo, agora, nós temos 3 setores da Secretaria que estão visitando os 22 municípios. Nós temos o grupo da promoção da igualdade racial, que já foram em todos os 22 municípios, criando conselhos municipais e fóruns de promoção do direito da pessoa, dos direitos, né, do negro, né, a questão do negro. Nós fomos em todos os 22 municípios com a equipe do Torres, trabalhando sobre a questão do envelhecimento ativo. Em 2025, o Brasil será o país com a maior concentração de idosos no mundo. Então, nós temos que nos preparar para dar uma política adequada à pessoa idosa. E a Selma, que é a nossa secretária adjunta, ela hoje, inclusive, está em Feijó, elaborando, apoiando e assessorando os municípios na elaboração do plano decenal do direito da criança e adolescente. Então, assim, nós temos uma gama de atividades sendo desenvolvida diariamente que justifica a existência da SEJUDE para que ela possa cada vez mais defender dignidade, defender vida e defender que o ser humano possa viver harmonicamente, né? Porque, de primeiro, só falando sobre aqui a questão, 2 questões importantes, da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. De primeiro, a pessoa com deficiência, ele dizia que eram os doidinhos. Toda a família, não, tem um doidinho lá na família, não sei o que. Não, aquela é uma pessoa que tem uma deficiência. E tem que ser tratado, tem que ser acompanhado, tem que ser incluído, tem que colocar na escola. Outra situação complicada é que, como eu falei anteriormente, que o Brasil será um país que terá uma grande concentração de idosos no futuro. Quase que cotidianamente chega denúncia na SEJUDE, que nós aí vamos averiguar, levamos para o Ministério Público, outros órgãos, de violência cometida contra os idosos. Os próprios familiares, né, cometem violência contra os idosos, tomam o seu cartão, não dão comida. Isso fica muito mais difícil para vocês identificarem e fiscalizar, né? Porque, é muito difícil. Porque eles sofrem violência de quem poderia estar protegendo. Estar protegendo. Exato. Então, assim, por isso que é importante a Secretaria de Direitos Humanos estar, né, nesse momento, porque ela faz uma ação transversal às demais ações do governo, porque é ali, como sempre disse o nosso companheiro Nilson Mourão, que é o nosso secretário, ele disse, olha, nós da SEJUDE temos que acolher as pessoas muito bem, porque as pessoas quando vêm procurar a SEJUDE, eles vêm dilacerados, às vezes já bateu em 5, 6 portas, não foi nem ouvido. Então a SEJUDE é aquele local de referência, aquele porto seguro que as pessoas chegam lá, tomam água, tomam café, conversam e dali nós fazemos um encaminhamento que às vezes não são acolhidos em alguns órgãos públicos do Estado. Ainda na primeira gestão do governo Tião Viana, ele priorizou também a questão da humanização. Uhum. Claro que o governo é grande. Exato. Mesmo tendo uma ordem suprema, nem todo mundo vai cumprir na íntegra. Alguns até fazem o contrário. Vocês já receberam caso de denúncia de maus tratos vinda de próprios agentes públicos contra servidores? Sim. Nós temos lá o ouvidor, né, do Sistema de Segurança Pública, que é voltado mais ao Sistema de Segurança Pública, mas de vez em quando aparecem denúncias de ações de superiores, né, contra um servidor. Às vezes o servidor tem um direito e é negado, eles procuram a SEJUDE, nós vamos encaminhar, vamos atrás. Mas tem uma lei no município, não sei no estado, Juscelino, atrapalhando o raciocínio, que prevê punição para o gestor público
que comete o chamado crime de assédio moral. Assédio moral, isso. Assédio moral. É um crime também violento, né? Porque a pessoa utiliza do seu cargo superior para denegrir a imagem do outro que é subalterno, vamos dizer, né? Então também é um crime grave. E já chegou algumas denúncias, nós já apuramos, foram responsabilizados, e assim, às vezes o pessoal diz, não, mas você vai denunciar o Estado, não, mas o Estado tem que ser fiscalizado pelo próprio Estado. E a Sejud faz muito esse trabalho de fiscalização, às vezes cortando a própria carne, né? Porque você fazer parte do governo e depois questionar o governo é complicado. E nessa segunda edição do governo, segundo mandato do governador, vocês continuam recebendo o mesmo apoio de outrora nesse sentido? Sim, o governador Tião Viana, ele não brinca com questão séria, não. Então, assim, meu irmão, para ele cometer o crime tem que ser responsabilizado. Algumas secretarias têm a sua própria ouvidoria. No caso da saúde, tem um ouvidor, que ouve não só externamente, mas internamente também. Exato. Lá na Sejud nós temos 2 ouvidores, né? Um ouvidor que ouve os problemas vinculados à questão da segurança pública e temos outro ouvidor que ouve os reclames individualizados, mais relacionados à questão da gestão pública mesmo, de servidores não vinculados mesmo a essa questão da segurança pública. E isso tudo tem correspondido à expectativa de vocês, Juscelino, profissionalmente falando? Olha, tem porque nós somos militantes, né? Então, militante de direitos humanos, ele todo dia, quando sai para trabalhar, ele não sai para trabalhar. Ele sai para receber as pessoas, acolher bem as pessoas e ajudar as pessoas a resolverem. Quem é o presidente hoje? Problemas. Do Conselho Estadual é a companheira Raimunda Bezerra. A Raimunda Bezerra, que é coordenadora geral do CEDEP, Centro de Defesa dos Humanos e Educação Popular. Então, vou fazer uma pergunta por dever de ofício, mas há uma integração, há um sincronismo entre vocês do Conselho e a própria Secretaria? Sim. O Conselho ele é um órgão que envolve a sociedade civil e o Estado, né? São 16 membros, 8 do Executivo e 8 da sociedade civil, que se reúnem, escolhe sempre um presidente, 2 anos é governamental e 2 anos é não governamental. Fazer um equilíbrio aí. Um equilíbrio e funciona a Secretaria Executiva, funciona mesmo na Sejud, que é responsável pelo andamento das questões das deliberações do próprio Conselho. Legal. Conversei aqui com o Juscelino Araújo, ele é membro também da Secretaria de Direitos Humanos e secretário executivo do Conselho Estadual dos Direitos Humanos. Juscelino, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso você queira acrescentar algo ou falar alguma coisa que você gostaria de falar e eu acabei não perguntando, ainda há tempo. Muniz, muito obrigado. Quero agradecer aqui a você, a direção da TV sempre nos acolher muito bem e dizer assim, todo cidadão ele tem o direito à vida, à dignidade, à liberdade, né? Então, e se esse direito, qualquer direito for violado, procura a Sejud, nós estamos lá à disposição. Nós temos também o Disque 100, que é uma ferramenta fundamental a nível nacional, que você liga de qualquer telefone, pode ser o orelhão pessoal da sua residência, você disca 100, você faz a denúncia, não precisa se identificar, o que você precisa só é dizer o problema que aconteceu, a violação que aconteceu, se tiver o nome da pessoa, o nome da pessoa, e também depois você diz um ponto de referência. E essa informação, ela volta para o Estado, como é na nível nacional, ela volta para o Estado, para o órgão responsável para que seja fiscalizada aquela denúncia. Então, é uma ferramenta muito importante nessa promoção e defesa dos direitos humanos. Muito obrigado, Juscelino. Foi um prazer. Obrigado. Sucesso, tá? Amém. Depois do intervalo, a gente volta com outra entrevista não menos importante para você. Até já.